É o espetáculo que os mágicos do mundo inteiro não querem que você veja. Saído do esconderijo, o mágico da máscara está de volta, ousando expor os segredos mais bem guardados do mundo. Está prestes a descobrir como eles executam aparecimentos surpreendentes, fugas que desafiam a morte, levitações desconcertantes, desaparecimentos espantosos, truques de prestidigitação espetaculares e ilusões impossíveis. Nenhum mágico é demasiado famoso. Nenhum truque demasiado grande. Nenhum segredo demasiado sagrado. O código dos mágicos será para sempre quebrado em Os Segredos da Magia, que serão finalmente revelados. A quebra do código dos mágicos. Os Segredos da Magia. Esta noite, o mágico da máscara abre a cortina e revela os segredos para fazer aparecer um elefante de 5 toneladas vindo do nada, materializar belas mulheres, levitar, desaparecer e sobreviver ao ser-se cortado às fatias, picado e centrifugado. Neste momento, em Os Segredos da Magia, que serão finalmente revelados. A primeira ilusão desta noite demonstra o poder do mágico para convencer o público de que consegue fazer aparecer e desaparecer as suas assistentes, quando muito bem entende. Duas delas já aqui estão. Até ao momento já cumpriu metade da sua promessa. A pedido do mágico, elas cobrem esta mesa vulgar com um lençol grande. Como se pode verificar, não há nada por baixo. Com o auxílio de uma cadeira, o mágico sobe para cima da mesa para provar que não há nada lá em cima. Ele convida outra rapariga para se juntar a ele em cima da mesa. Este indivíduo tem o toque mágico. Uma das assistentes entrega-lhe a cadeira que ele coloca em cima da mesa. Depois, ordena à rapariga que se sente e rapidamente a enfeitiça. As outras assistentes aparecem com mais um lençol. O mágico pede para olharmos quando levanta o lençol à frente da rapariga. Mais uma vez, podemos ver que não há nada debaixo da mesa. Mas agora, não podemos ver a rapariga. Ele retira o lençol. E ela já lá não está. Que pena. Ela estava a começar a gostar de mim. A outra assistente ajuda-o a retirar a cadeira e constatamos que ela realmente desapareceu. Não vai ser fácil explicar este desaparecimento. Agora, retira o lençol do cimo da mesa. Mais uma vez, podemos espreitar para debaixo da mesa e confirmar que a rapariga não está ali. E esta é a forma mais rápida de fazer com que as senhoras apareçam e desapareçam. No início da ilusão, o mágico começou por nos mostrar que não havia nada em cima da mesa nem debaixo da mesa. Estava coberta com um lençol e a rapariga sentou-se na cadeira. O segundo lençol é levantado e, de repente, ela desapareceu. E aqui estão os segredos. Presa à parte de trás da mesa, encontra-se uma pequena plataforma com rolos de metal. Ao colocar o lençol em cima da mesa, a plataforma fica escondida. É possível vê-la pela parte de trás e por cima. Quando o mágico levanta o lençol à frente da rapariga, ela levanta-se da cadeira e desce para a plataforma. É aqui onde ela se esconde quando o mágico retira o lençol.
partir destes ângulos, é possível vê-la deitada na plataforma, que entrega a cadeira e o lençol às assistentes e desvia a atenção do público para o tampo da mesa vazio. Entretanto, a rapariga desliza pelos rolos metálicos da plataforma e vai para outro esconderijo por detrás da cadeira. O mágico posiciona-se de forma a impedir o público de ver a rapariga a mudar de posição, mas o trabalho dela ainda não está terminado. A cadeira esconde outro segredo: uma plataforma escondida. Enquanto o mágico continua a distrair o público, a rapariga retira a pequena plataforma com rodas que se encontra na parte de trás da cadeira e trepa lá para cima. Quando o outro assistente leva a cadeira, a rapariga limita-se a apanhar boleia. E agora passamos à plataforma e à mesa. Quando as assistentes retiram o lençol, também levam a plataforma com os rolos. Aqui está visto pela parte de trás. Simples, mas eficaz. O mágico permanece à frente da mesa e a rapariga evaporou-se, só que você já conhece o segredo. Agora o mágico vai fazer um truque clássico de cartas. Neste caso, esta loura fantástica é apenas uma voluntária. Não está por dentro do truque. Ele folheia o baralho de cartas para provar que são cartas de jogar normais. O mágico abre o baralho e pede à rapariga para escolher uma carta e virá-la para a câmara. O 10 de espadas. Ela é gira. Muito gira. De acordo com as instruções, ela volta a meter a carta no baralho. Sem manipular as cartas, o mágico coloca o baralho dentro de um cálice de vinho de vidro. Um pouco de magia e o 10 de espadas começa a subir. Ela parece reconhecê-la como sendo a carta que escolheu. E é mesmo. Um truque limpo, mas penso que seriam necessários diamantes para impressionar esta rapariga encantadora. Como terá o mágico feito subir a carta escolhida pela rapariga? O segredo está neste baralho de cartas aparentemente normal. Ele pediu à voluntária para escolher uma carta ao acaso, e foi isso mesmo que aconteceu. Contudo, ela volta a colocar a carta no baralho exatamente no sítio que o mágico pretende. Ele tem uma carta especial que tem de ficar junto à carta dela. Repare que ele coloca a carta dele por cima da dela. Esta carta especial tem um contrapeso que faz com que uma pequena almofada deslize quando a carta é virada ao contrário. Repare novamente quando a pequena almofada sobe. Na almofada, um pingo de cera adere à parte de trás da carta selecionada. Veja como o contrapeso provoca a subida do 10 de espadas, como por magia. Veja a subir mais uma vez. Aqui está a carta do truque com um pingo de cera. A carta selecionada é colocada à frente dela. Depois o baralho inteiro é colocado dentro do cálice. Alguns gestos mágicos, uma ligeira sacudidela no copo para ajudar ao processo e o mágico consegue espevitar a carta. E com alguma sorte, a rapariga. Só que você já conhece o segredo. Durante séculos, os mágicos têm conseguido convencer o público de que dominam a arte da levitação. Esta noite, o mágico da máscara prova mais uma vez de que tudo não passa de um grande truque. Esta senhora lindíssima está muito bem arranjada, mas não tem para onde ir. Ele quer que ela fique exatamente onde está, em cima desta tábua de madeira vulgar. Obediente, ela deita-se em cima da tábua de forma a sentir-se confortável. Mas uma rapariga não é o suficiente para o homem da máscara e ele chama por reforços. A assistente retira o apoio central da tábua, que agora ficou apenas apoiada pelas duas cadeiras. Parece suficiente para aguentar. Uma outra assistente junta-se ao grupo e inicia uma série de movimentos místicos. Ajuda a criar um ambiente.
A uma ordem sua, as assistentes retiram as cadeiras, deixando a tábua e a senhora suspensas no ar. É como se estivesse a flutuar numa nuvem, feita de carvalho maciço. O mágico passa os braços por cima da senhora para provar que não existem arames escondidos. Agora a câmara vai filmá-la a toda a volta para provar que não existe nenhuma espécie de apoio na retaguarda para a suportar. Esta levitação é impossível de se explicar. O mágico continua a passar os braços por cima dela e não há dúvidas de que a senhora e a tábua de madeira continuam a flutuar. Ele chama novamente as assistentes que voltam a colocar as cadeiras no lugar. De seguida, faz sinal para trazerem um apoio central. Depois de colocado no sítio, o mágico faz mais uns movimentos mágicos para despertar a bela adormecida. Ela é bonita quando acorda. E aqui têm um dos truques mais conhecidos da história. Mas qual é o segredo? Como é que o mágico consegue dar a ideia de que a senhora está a flutuar no ar, mesmo vista através deste ângulo? Está prestes a descobrir. O primeiro truque é encontrar uma mulher bonita para se deitar em cima da tábua. Mas o verdadeiro truque está escondido atrás do apoio central. Quando a assistente retira o apoio central, fica-se com a sensação de que as duas cadeiras são o único suporte da tábua e da rapariga. Na verdade, está de olhos postos no segredo. Escondida nas calças do mágico, encontra-se uma terceira perna. Lá está ela, sólida que nem uma rocha. Verá como funciona dentro de instantes. Quando as assistentes retiram as cadeiras, dá a sensação de que a rapariga fica a flutuar em cima da tábua. Lá atrás, a perna direita do mágico esconde o apoio da terceira perna. Mas deste ângulo, dá para ver que a perna falsa está a apoiar a tábua. Aqui está ela, antes do número começar, à espera que o mágico se ponha em posição. Para observarem melhor, a rapariga retira a perna falsa. A parte de trás justifica o despedimento do alfaiate. Aqui está a tábua apoiada por um tubo de aço. Depois de colocada a perna falsa, quem iria suspeitar do que lá está escondido? E é assim que o mágico cria a ilusão de uma bela mulher a flutuar sem qualquer tipo de apoio visível. Aqui está um truque que é muito comum entre os mágicos de rua. Utiliza-se um objeto aparentemente vulgar usado no nosso dia-a-dia. Depois de dar uma pequena espreitadela no caixote do lixo, o mágico encontra uma lata de refrigerante machucada. Parece que alguém não faz a reciclagem. Não faz mal. O mágico tenciona fazer a sua própria reciclagem. Um gesto mágico e um pequeno safanão para provar que a lata está vazia e... Que tal? As amôgadelas desapareceram. Bom, quase todas. Mesmo assim, impressionante. Mais um pouco de magia e o mágico tenta puxar a patilha para abrir a lata. Esperem, pensei que a lata estivesse vazia e no lixo. Já vamos verificar isso. Alguém deseja uma bebida fresquinha? No mundo da magia, é assim que se faz a reciclagem de uma lata vazia. Mas como todos sabemos, isso é impossível. O mágico começa por escolher o que parece ser uma lata de refrigerante vazia. Antes do truque começar, o mágico preparou, em segredo, esta lata.
Com uma faca muito bem afiada, faz um furinho na lata, deixando o líquido escapar. O mágico deixa apenas sair o líquido suficiente para criar uma bolsa de ar dentro da lata. Antes do líquido sair todo, ele tapa o furo com adesivo à prova de água. Depois, o mágico coloca um pequeno círculo de papel preto no topo da lata. A uma certa distância, o disco preto cria a ilusão de que estamos a olhar para uma lata vazia e aberta. Na verdade, a lata continua fechada. Finalmente, o mágico machuca a lata, criando a impressão de que foi esmagada e deitada fora. Estrategicamente, um colaborador coloca a lata mesmo ao de cima da pilha de lixo e a ilusão está pronta para começar. Para fazer o truque, o mágico pega na lata e agita-a levemente. É sempre útil quando se presta atenção nas aulas de ciência. Agitar a lata faz com que o gás que se encontra lá dentro crie pressão. À medida que a pressão aumenta, o ar dentro da lata expande-se, fazendo desaparecer as amolgadelas. Sem ninguém perceber, o mágico retira o disco preto, revelando que a abertura da lata não foi violada. Agora só falta puxar a patilha, quebrar o selo e deitar o refrigerante que resta para dentro de um copo. Parece convincente, mas quando o mágico da máscara está por perto, nada é aquilo que parece. O mágico prepara-nos um número perigoso, utilizando este enorme aparelho cilíndrico. Não é uma máquina de lavar industrial nem um donut gigante. Na verdade, é um aparelho de tortura, com um fator surpresa potencialmente letal. Como se pode verificar, uma mesa divide o aparelho ao meio. O mágico faz questão de provar que não há nada por cima nem por baixo. Sendo ele provavelmente um pouco corpulento para caber lá dentro, chama uma das suas belas assistentes. Que bonito traje. E o rabo de cavalo tem um toque agradável. Esperemos que continue com este aspecto quando o número estiver terminado. A equipa de assistentes entra em palco e começa a trabalhar. Os dois homens assistentes levantam a rapariga e põem-na em cima da mesa. E as duas mulheres preparam-se para atar dentro do cilindro. Entretanto, o mágico aguarda, preparando-se para ficar com os louros. Já em posição, podemos ver a cabeça e o rabo de cavalo da rapariga numa das extremidades do cilindro e os pés na outra. Independentemente do que ele esteja a pensar, o homem é um pouco estranho e sente-se atraído por raparigas descalças. Esta ilusão é mais eficaz do que eu estava à espera. Se houver algum psiquiatra entre o público, aposto que conseguiria passar um dia agradável com o homem da máscara. Ele põe a bela rapariga em transe. Ela está nas mãos dele. A rapariga está em maus lençóis, pois ele tem uma lâmina de aço cirúrgico muito bem afiada. Talvez ela devesse ter lido aquelas linhas minúsculas do contrato antes de entrar lá para dentro. A lâmina é introduzida no cilindro e atravessa a rapariga mesmo acima do joelho. Eu avisei que ele era estranho. Mas ele ainda não terminou. Uma segunda lâmina é introduzida atravessando-lhe o tronco. Para quem estiver em casa a fazer contas, ela ficou dividida em 3 partes. Mas ela não perdeu as suas capacidades motoras. Os pés ainda mexem. O mágico dá instruções a 2 assistentes para prosseguirem com a tortura. O aparelho faz um quarto de rotação, separando a cabeça e os pés da rapariga do resto do corpo. Para quem está a ser escortejado, ela não parece muito preocupada. Talvez o rabo de cavalo esteja muito apertado. O melhor será voltar a uni-la, antes que ela dê conta do que aconteceu e que não deveria ter acontecido. A rapariga volta a ser colocada na posição horizontal, mas a vontade de voltar a ser o que era depende unicamente dela.
Como é que o mágico corta a sua bela assistente em 3 partes sem ir parar à prisão? O segredo é simples. Em primeiro lugar, as lâminas são verdadeiras e estão muito bem afiadas. Não fazem parte do truque. O segredo está dentro do aparelho cilíndrico. Visto pela parte de trás, podemos ver que existem 2 compartimentos. Quando o número de ilusionismo começa, a rapariga é introduzida no aparelho, mas não é colocada em cima da mesa, como nos levam a acreditar. Visto de trás, é isto que se vê. Como se pode observar, as pernas são colocadas na parte superior do cilindro. Ela até se consegue movimentar com a ajuda de umas correias estrategicamente colocadas. Visto pela frente, dá a sensação de que ela está deitada sobre a mesa com a cabeça e os pés visíveis em cada uma das extremidades. Mas tudo não passa de uma ilusão. As pernas estão encaixadas na metade superior do cilindro. Mas e os pés, que aparecem do outro lado? Parecem autênticos. É porque são mesmo. Antes do início da ilusão, uma assistente enfiou-se na metade inferior do cilindro. São os pés dela que aparecem numa das extremidades do aparelho. Quando de um lado a rapariga é introduzida na metade superior do cilindro, a assistente que está escondida na metade inferior mostra os pés no outro lado. Parece desconfortável, e é mesmo. Mas estas mulheres sabem que a magia é espetacular. Neste caso, 2 pelo preço de 1. E o tronco se encontra no centro do aparelho. Aqui vai o próximo segredo. O molde perfeito do corpo estrutural da rapariga encontra-se guardado na parte superior do aparelho. Lembram-se do mágico que não saiu da frente do aparelho enquanto os assistentes trabalhavam? Na realidade, a sua função era bloquear a visão do público da parte central do cilindro. Pela parte de trás, podemos ver uma assistente a retirar o molde da parte superior do cilindro e a colocá-lo no centro. Isto é o que o público veria se o mágico da máscara não estivesse no caminho. Afinal de contas, talvez ele tenha uma missão difícil. Com as raparigas e o molde do corpo nas devidas posições, o mágico prepara-se para introduzir as lâminas afiadas. As raparigas não correm qualquer tipo de perigo. Aqui está o segredo. Visto por trás, percebemos que a parede central do aparelho impede que elas corram perigo. Agora só resta rodar o cilindro para criar a ilusão de que o corpo da rapariga foi cortado em 3 partes. Visto por trás, percebemos que tudo se deve à concepção genial do aparelho e à flexibilidade das raparigas. Um cenário destes poderá levar a nossa imaginação a outras situações complicadas. Mas isso agora não interessa. No que respeita a este truque, já ficou a par dos segredos. O mágico vai tentar capturar um espírito, utilizando apenas este lenço colorido. Um acessório imprescindível de todo e qualquer homem mascarado que se preze. Ele mostra-nos que não há nada em nenhum dos lados do lenço, exceto, claro, o bom gosto do padrão. Ele pousa o lenço na mesa e invoca o espírito. Está a vê-lo? Claro que não. Os espíritos são invisíveis. Para ter certeza que ele não escapa, o mágico dobra as pontas do lenço, encurralando o espírito lá dentro. Mas eu ainda não acredito que o espírito esteja lá dentro. Por isso, ele vai ter de me convencer. Mas o que é isto? Vejam só o que apareceu. Se calhar há mesmo qualquer coisa lá dentro. Talvez fosse boa ideia acalmá-la antes que a situação se descontrole. Não. Esta pequena criatura quer é brincadeira. Desapareceu. E aposto que também não dará sinal de manhã. Então é assim que você brinca com os espíritos. Terá o mágico encurralado um espírito invisível dentro do laço? Se acha que sim, talvez te divirta com os seus próprios espíritos. Claro que há um segredo. Para além do padrão detestável, parece ser um lenço perfeitamente normal. Mas nada é normal entre a parafernália dos mágicos. Cozido dentro da bainha de um dos cantos do lenço está um pequeno arame. Quando o mágico pressiona uma das extremidades do arame, o lenço sobe, dando a sensação que há um espírito encurralado no seu interior. Repare na simplicidade deste truque de ilusionismo. Apenas um pedaço de arame, rijo e fino. O arame foi ligeiramente vergado no canto. Isso funciona como uma alavanca e proporciona o impulso necessário para o arame fazer levantar o lenço.
Uma vez dobrados os 4 cantos do lenço, o mágico terá de localizar a dobra com o polegar e exercer alguma pressão. O arame fará o resto do trabalho. Se tudo fosse assim tão fácil. Quando ele retira a mão direita, roda a ponta do arame com a esquerda, convencendo o público de que algo suspeito se passa dentro do lenço. E é assim que se captura um espírito. Ninguém suspeita de que aquele lenço vistoso esconde um pequeno arame. Esta ilusão é um dos números clássicos de magia com mais de 100 anos. O mágico entra e examina esta estrutura de madeira com 4 pernas. Sobre o assento redondo há uma corrente que ele deixa pendurada. De seguida, as suas belas assistentes entram com um guarda-vestidos portátil, recheado de fatiotas, apesar das roupas que usam provavelmente caberem dentro de um porta-moedas. Uma das assistentes seleciona um conjunto de 2 peças muito sedutoras e um par de sandálias de salto alto. O mágico pendura o conjunto de 2 peças na corrente e as assistentes trazem um grande manto com capuz. Um grande contraste em termos de vestuário, mas isso agora não interessa. Tenho a certeza de que faz parte do número. Enquanto prendem o manto à estrutura, uma outra assistente traz uma cabeça de manequim com um aspecto fantasmagórico, horripilante. Com o manto já colocado no lugar, o mágico coloca a cabeça no topo da estrutura. O capuz do manto é colocado por cima da cabeça e as assistentes rodam toda a estrutura. Que tal? O manequim transformou-se numa bela rapariga, vestida com um conjunto de 2 peças muito sensual. Um bom truque para se encontrar companhia para um sábado à noite. Mas há um segredo para o que aconteceu. Como é que a partir de uma estrutura vazia, de um fato sensual, de um grande manto e de uma cabeça de manequim, o mágico conseguiu criar uma assistente maravilhosa? O segredo é incrivelmente simples. Quando as assistentes entram com o guarda-vestidos portátil, a rapariga que se vai materializar entra sorrateiramente, escondendo-se atrás das fatiotas. Enquanto o mágico pendura a fatiota provocante da corrente, as assistentes preparam-se para lhe trazer o manto. Trazem-no aberto para esconderem o trajeto que a rapariga escondida atrás do guarda-vestidos terá de fazer até ao local do novo esconderijo, atrás da estrutura. Depois das assistentes fecharem a parte da frente do manto, a rapariga já se pode enfiar lá dentro sem que ninguém a veja. E a fatiota que o mágico deixou pendurada dentro da estrutura? A unidade é oca e tem umas bolsas flexíveis de borracha para esconder as roupas. Enquanto as 2 assistentes ajustam o manto, a rapariga que se encontra lá dentro apressa-se a esconder o duplicado da fatiota e dos sapatos dentro do fundo oco da estrutura. A cabeça do manequim é introduzida na estrutura e o capuz colocado na posição correta. O capuz tem uma estrutura de arame que o mantém armado, quando a rapariga que se encontra lá dentro retira a cabeça. Lateralmente, pode ver-se a cabeça a ser retirada, mas o capuz continua armado. Rapidamente, a rapariga esconde a cabeça numa bolsa secreta dentro do manto e enfia uma tampa de madeira no alçapão, que irá servir de base para se pôr em pé no momento da sua aparição triunfante. Rapidamente, as 2 assistentes retiram o manto com o seu capuz armado e bolso secreto e todos os olhares estão concentrados na aparição da bela rapariga. Mais uma vez, as raparigas fizeram todo o trabalho. E o mágico fica com os louros. Agora o mágico tentará executar um truque perigoso, não aconselhável a quem sofra de coração ou do estômago. Caso tenha aversão a truques assustadores, este é o momento de desviar o olhar. Ou fixá-lo, se tiver coragem. O mágico está prestes a fazer um piercing no seu próprio corpo de uma forma pouco convencional. A propósito, não tentem isto em casa. Com a manga da camisa enrolada, o mágico pega numa agulha comprida de aço inoxidável e espeta-a no antebraço. É um processo moroso, mas ele pressiona para perfurar a pele e o músculo. Eu avisei que isto não ia ser fácil e vai tornar-se ainda mais sangrento. O mágico começa a retirar a agulha e nada mais natural. O sangue começa a jorrar.
Não me canso de repetir a mim mesmo que isto não passa de um truque. Talvez seja melhor retirá-la antes que os joelhos comecem a fraquejar. Os meus já estão. Já está. Ele é mais corajoso do que eu, e eu não me canso de repetir a mim mesmo que isto é uma ilusão. Como terá o mágico conseguido perfurar o antebraço com a agulha até este começar a sangrar, sem causar ferimentos graves? Pode ter a certeza de que isto é apenas uma ilusão e que o sangue é uma parte integrante do truque. O truque está neste frasco normal de cimento de cola. Antes do truque começar, o mágico pega numa dose generosa de cimento de cola e aplica no antebraço. Com muito cuidado, ele aplica o produto em toda a zona do antebraço. Depois de seco, é impossível detectar o cimento de cola. Quando temos a sensação de que o mágico está a espetar a agulha no braço, está apenas a exercer pressão sobre a pele. Ele simula uma certa dificuldade para tornar a ilusão mais convincente. Quando se fica com a sensação de que a agulha está totalmente enfiada no braço, ele belisca a pele à volta da agulha. O cimento de cola faz com que a pele se cole uma à outra. O efeito é arrepiante, mas não suficientemente macabro para o homem da máscara. Ele quer que se veja sangue. Uma agulha falsa vem mesmo a calhar. É oca por dentro e a bolinha na extremidade é uma bolsa de borracha que contém sangue falso. O mágico utiliza a agulha como se fosse uma pipeta para aspirar o sangue falso para dentro da bola de borracha, que no momento certo será pressionada para impressionar o público. Uma ligeira pressão na bola é suficiente para fazer com que o sangue falso saia através de um pequeno orifício no tubo de aço oco. Agora só lhe resta retirar a agulha que se encontra encaixada no meio da pele colada para dar por terminada esta terrível ilusão. Para a próxima ilusão, o mágico reuniu um grupo de voluntários para testemunharem a magia. Este número será executado num parque de estacionamento totalmente vazio, em plena luz do dia, para eliminar qualquer possibilidade de portas secretas, painéis secretos, espelhos ou outros truques de bastidores. As testemunhas formam um círculo à volta de dois panos enormes. Tal como o flautista de Hamelin, os figurantes seguem-no e fazem exatamente o que ele diz. Formam um círculo que abrange toda a área circundante dos panos. Podemos ver que a zona em volta do círculo de testemunhas encontra-se totalmente livre de caixas, caminhões ou quaisquer outros objetos estranhos. Para além das testemunhas, dos assistentes e do pessoal das filmagens, mais ninguém está autorizado a entrar no recinto. Agora que o mágico está satisfeito com a disposição dos espectadores e com o facto de termos visto toda a zona numa perspectiva de 360 graus, ele está pronto para iniciar o seu número de magia. Dá instruções aos assistentes e ordena-lhes que levantem o maior dos dois panos. Para além das varas, que estão cozidas ao pano para o manter de pé, não me parece que haja qualquer outro truque escondido na manga. Continuamos a acompanhar o mágico na sua volta e estamos a presenciar exatamente a mesma coisa que as testemunhas. Nada a divulgar por aqui, a não ser a presença de um homem de camisa encarnada com uma máscara assustadora. Agora encontramos-nos do outro lado do pano. Não há nada aqui de extraordinário que mereça ser referido. O mágico ordena aos assistentes que levantem os panos para formar uma grande caixa com 3 lados. Para finalizar, ele dá instruções para que o pano mais pequeno seja içado, formando a parte da frente da caixa. Não é um grande truque, mas lá está ela. Uma caixa de tecido enorme no meio de um parque de estacionamento. Talvez ainda não tenha terminado. Ele pede aos assistentes para segurarem firmemente nos panos por causa do vento. Este é o problema de se fazer um truque ao ar livre. Com uma última instrução aos telespectadores para não tirarem os olhos da caixa, o mágico prepara-se para revelar os resultados das suas invocações. Ora, vejamos. E esta? Um elefante de 5 toneladas. De onde terá ele vindo? Não estava certamente na lista das testemunhas. As raparigas estão impressionadas. Quem sabe, talvez o mágico da máscara saiba mesmo fazer magia. Um elefante surge em plena luz do dia, rodeado por uma série de testemunhas, verdadeiramente impressionante. Acabamos de ver o mágico da máscara a formar um círculo de testemunhas num parque de estacionamento vazio, à volta de 2 panos enormes de lona.
Depois, os panos foram levantados, formando uma caixa. Totalmente rodeado, o mágico faz aparecer um elefante de 5 toneladas. Como terá o mágico conseguido fazer aparecer um elefante de 5 toneladas no meio de um parque de estacionamento repleto de pessoas? Parece impossível. E é. Aqui está o segredo. Em primeiro lugar, vamos começar pelos telespectadores. O segredo é simples. Estão todos por dentro do truque. O mágico não tem qualquer problema em organizar o círculo, pois todos os presentes já tinham feito os ensaios. O mágico faz questão de dar uma volta de 360 graus para nos convencer de que o parque de estacionamento está vazio e que não existe nenhum elefante nas imediações. Em seguida, o pano maior é içado. Mais uma vez, podemos constatar que o parque de estacionamento parece vazio, mas as aparências iludem. Sabemos que ele tinha de estar escondido, algures neste imenso e aparentemente vazio parque de estacionamento. Mas onde? Temos estado sempre a olhar para o seu esconderijo. Não se lembram de o ter visto? Pois viram-no. Junto a umas árvores na periferia do parque de estacionamento, foi construído um cenário pintado de Hollywood com um pano de fundo com umas árvores falsas. Este é o esconderijo do elefante. Parece-lhe rebuscado? É verdade. E o mais certo é você ter sido enganado. Apesar disto fazer lembrar um cenário dos desenhos animados do Bip Bip e Coyote, na verdade trata-se de um esconderijo eficaz para o elefante e seu treinador. Ninguém iria suspeitar que o enorme paquiderme se encontraria escondido atrás de umas árvores falsas, junto a um parque de estacionamento, sem ser detectado. Quanto mais afastada estiver a câmara, mais enganador se torna o cenário. Estão a vê-lo? Quando se sabe onde está, é muito mais fácil localizá-lo. Não viu da primeira vez porque não sabia para onde deveria estar a olhar. Esse é o truque. O ângulo de filmagem mantém-se baixo e apenas mostra a parte da frente do pano. O truque só funciona quando observado desta perspectiva. Quando o pano é levantado, o elefante aproxima-se do local pela retaguarda. Visto de cima, podemos ver o elefante a caminhar em direção ao pano, enquanto a caixa de tecido está a ser montada. Visto deste ângulo mais baixo, o pano impede que se veja o elefante a aproximar-se. As testemunhas pagas afastam-se para deixar o elefante e o treinador furarem o círculo. Do lado da frente, visto deste ângulo mais baixo, não há sinal do elefante. 2 colaboradores, disfarçados de testemunhas, abrem a parte de trás da caixa de tecido e deixam o elefante entrar. Os panos unem-se com tiras de velcro. Mal o elefante entra lá dentro, os 2 colaboradores apressam-se a fechar a caixa de pano, utilizando o fecho de velcro. Quando a caixa é desmontada, fica-se com a sensação de que o elefante surgiu vindo do nada. E este é o segredo que envolve o aparecimento repentino de um elefante.